Estamos retornando, amigos, para o terceiro bloco do nosso TV Artilheiro Debate, discutindo sobre a convocação da seleção brasileira. Vamos aos convocados do Dunga para que os nossos debatedores possam repassar o seu ponto de vista e o que é que faltou nessa seleção, já que cada um de nós é um treinador da seleção brasileira. Vamos lá. Os goleiros Júlio César, Gomes e Doni, os laterais Maicon, Daniel Alves, Gilberto e Michel Bastos, os zagueiros Juan, Lúcio, Luizão e Thiago Silva, os jogadores de meio campo Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué, Kleberson, Elano, Ramires, Kaká e Júlio Batista, os atacantes Robinho, Nilmar, Luiz Fabiano e Grafite. Ronaldo, o Dunga convocou os melhores, ou se não são os melhores, eram os que deveriam ter sido convocados. Justifique aí seu pensamento em relação a esses convocados que vão formar a seleção brasileira na Copa. Dentro da política do Dunga, dentro da coerência do coerente Dunga, ele não poderia convocar outras pessoas, né? Porque esses são os jogadores dele. Você vê, ele trouxe Elano, que sempre atua com ele, não é titular, mas ele trouxe. Doni, é um goleiro que não está bem, ele convocou também. O único jogador que ele realmente foi coerente, na minha opinião, foi a não convocação do Adriano, né? Mas ele foi coerente ou incoerente? Coerente, porque o Adriano realmente não quer, pelo que se vê, não quer mais jogar futebol. Inclusive, até no Flamengo ele está dando trabalho lá. Imagine na seleção brasileira. Então, eu acredito que nós poderíamos ter nomes melhores, mas essa é a política do Dunga. Que nomes melhores? Vamos lá. Os meninos do Santos seriam nomes. O goleiro do Grêmio, o Vitor, no lugar do Doni, seriam um dos exemplos. E muitos outros atletas aqui, porque vejamos o seguinte, dessa relação do Dunga, apenas 3 atuam no futebol brasileiro. Aí veja o caso do Kleberson, banco do Flamengo, mas foi convocado. Tem jogadores, eu acho, de nível melhor que ele, que poderia estar nessa... Mas fazer o quê? Ele convocou, é assim que é assim que funciona no Brasil, é a política, são as empresas, os negócios. Fazer o quê? Eu quero saber do Tony Mota, o pensamento dele, o que é que você concorda com o Ronaldo, e o que é que você discorda aí do Ronaldo em relação ao pensamento dele dessa convocação. Eu concordo em parte com o Ronaldo, agora um detalhe, a questão, olha, sempre haverá polêmica, seja lá qual a Copa, seja lá quem esteja comandando tecnicamente a seleção brasileira, mas toda convocação você pode... Eu até hoje não assisti a nenhuma convocação que não tivesse uma contestação. Então, eu acredito muito no que o Dunga convocou, no que ele trouxe para disputar o Mundial. Agora, eu discordo do Ronaldo com relação, e concordo com o Dunga com relação aos meninos do Santos. Enfim, mas a gente vai, claro, dentro de um programa estipulado pelo próprio Dunga, e ele vai ter esse período de treinamento, muito pouco por sinal, mas ele vai treinar esses jogadores, e são jogadores que vão fazer parte do grupo, né? Numa necessidade é que eles vão ser chamados para serem titulares. Ele tem, com certeza, o seu time titular, e eu acredito muito nessa convocação do Dunga. Quem faltou na lista para você, Tony? Bom, eu não diria quem faltou, mas eu concordaria, vou repetir novamente, com o Dunga. Aqueles que achavam que iam para a seleção, ou que estavam cogitados pela imprensa e fariam parte dessa convocação e não foram, aí eu concordo com o Dunga. E com relação aos meninos do Santos, citado aí pelo nosso querido Ronaldo, o Neymar e o Ganso, tem muito futebol a ser mostrado ainda, são bons jogadores, claro, assim como o Adriano, mas a fase do Adriano não é a de ir para a seleção no momento, e dos meninos terão ainda muito que mostrar, e quem sabe em 2014 eles serão figurinhas carimbadas para a seleção. Não tenho 100%, né? Então ninguém vai concordar com o Dunga 100% em nada, porque todos nós temos um pensamento a respeito das coisas. Mas, Adriano, o Dunga acertou mais ou errou mais no seu ponto de vista? A vida de treinador, técnico de futebol aqui no Brasil é complicadíssima, Danilo. Imagina o treinador da seleção. Jamais um técnico de seleção brasileira vai fazer uma convocação para a Copa do Mundo e vai gerar sempre polêmicas. Jamais vai agradar a todo o torcedor brasileiro. Como você bem falou, cada brasileiro é um técnico, então vai haver discordância sempre. Eu acredito que nessa seleção, por falta de opção, faltou o Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque ele está levando um punhado de volantes e
a qualidade do setor de criação ficou só para o Kaká e para o Elano, que é aquele jogador que conduz bem a bola de trás. O Kaká vem de uma contusão séria agora, ninguém sabe como está a recuperação dele, se está totalmente recuperado. Então, pela falta de opção, eu acredito que o Ronaldinho Gaúcho deveria ter sido convocado. Não vejo coerência no Dunga em convocar o Doni, acho que mais uma gratidão por ele ter, na época, ter sido convocado pelo próprio Dunga, ele ter descumprido uma ordem do Roma e ter se apresentado à seleção, porque no Roma ele vem sendo o terceiro goleiro, não vem jogando. Acredito que um goleiro mais experiente como o Marcos, o próprio Rogério Ceni, poderia estar no lugar dele até para dar mais experiência para quem vai jogar. O próprio Vitor também do Grêmio, mas eu colocaria um goleiro de mais experiência, ou o Marcos, ou o próprio Rogério Ceni, para ficar como terceiro goleiro, dando uma força ali para o goleiro que vai jogar. E o Kleberson, na véspera da convocação, viu a entrevista dele, confiante demais, com certeza de que ele fosse convocado. E no Flamengo todo mundo sabe que ele é reserva, não vem jogando, não sei porquê do Kleberson está fazendo parte dessa seleção. Outra coisa também, o Grafite jogou 27 minutos pela seleção, foi o bastante para convencer o Dunga. Eu também discordo do Dunga, eu acho pouquíssimo tempo o Grafite se apresentou com a camisa da seleção para poder justificar essa convocação para a Copa. Quanto aos garotos do Santos, eu acho que essa meninada tem que ralar muito para vestir a camisa da seleção brasileira principal ainda. Falta muito tempo, pegar muita experiência para poder chegar lá a disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Você não concorda com o Grafite? Aí eu fico te perguntando, quem você acha que deveria ir no lugar do Adriano, ou se você acha que mesmo com os problemas que demonstrou, o Adriano deveria ser convocado? Bom, o Adriano, infelizmente, não tem aquele comprometimento atualmente no futebol, né? Nem no Flamengo, nem na seleção. Todo mundo sabe que é o ano de Copa do Mundo. Então era o ano para ele ter uma conduta ilibada, para ele mostrar todo o seu comprometimento dentro de campo com o Flamengo, que é o clube que ele defende, e também com a seleção brasileira, porque demonstrando esse comprometimento com o seu clube, é claro que o Dunga, o treinador da seleção, vai estar observando isso e vai pesar na hora da convocação. A verdade é que o Dunga parece que testou pouco, né? Ele manteve muito o grupo dele e aí deu poucas oportunidades. Ronaldo, se não fosse o Grafite, quem poderia ser esse atacante convocado pela seleção? Temos vários atacantes aqui no Brasil atuando bem. O Dunga poderia ter chamado o próprio Fred, que já esteve lá. Por que não o Diego Tardelli do Atlético Mineiro? Está em grande fase, né? Em grande fase, artilheiro, fazendo gols. Tem muita gente que poderia entrar. Agora, num país como o nosso, de dimensões continentais, vários jogadores, um polo de exportação de atletas, realmente eu concordo com o Adriano quando ele diz que para ser técnico da seleção brasileira é um problema sério. Agora o Adriano levantou um assunto polêmico, o Ronaldinho Gaúcho. O que você pensa disso, Ronaldo? O Ronaldinho deveria estar na seleção ou o Dunga acertou em não convocá-lo? Com o futebol que ele vem praticando ultimamente, pelo menos nos últimos jogos, nos últimos 30 dias, eu acho que tem vaga para o Ronaldinho na seleção, sim. E você, Tony, o que pensa disso? Ronaldinho Gaúcho na seleção ou não? Convocaria como fez o Dunga. Ele teve chances de convocação, foi convocado, não demonstrou um bom futebol. Eu sei que é um bom jogador, já demonstrou isso já. Mas aí é que está. A questão é o momento, né? Ele pode até ter melhorado de uns dias para cá, mas eu não diria que seria o tempo hábil também para ser convocado para a seleção brasileira. Ficaria naquele, não sabe se convoca, se não convoca, mas eu não o traria de maneira alguma. Você está muito Dunga Futebol Clube, hein, Tony? Sou fã do Dunga e é por isso que eu estou lhe dizendo. Eu vou acreditar no trabalho dele, como todos nós vamos acreditar. Agora eu vou dar um pouco mais de liberdade para que ele possa demonstrar isso. A questão ele utilizou mais de 90 jogadores, né, em várias convocações. 68. 68, né? Então, eu já ouvi algo em torno de 87, por isso que eu falei 90. Mas se foi 68, de qualquer forma, dá aí quase 7 times, né? Então, eles são muitos jogadores para que a pessoa realmente escolha. Se fosse uma escolha maior, aí o cara diria, mas não vai usar todo mundo, né? Quer dizer, está dentro dos padrões. Eu acredito muito e vou botar muita fé no que o Dunga vai apresentar através da sua seleção na Copa do Mundo. Bom, eu falei a respeito do Ronaldinho pela falta de opção que ele tem, né, ali no setor de criação. Tem um punhado de volantes, tem o Elano, tem o Kaká, que não se sabe se vai render aquele futebol que nós conhecemos dele e que ele já mostrou na própria seleção brasileira. Tem o Ramires, que é um volante também, que conduz muito bem a bola, e fica a minha preocupação justamente pela falta de opção, que eu acho que o Ronaldinho deveria ter sido convocado. Mas eu acho que, como a maioria dos torcedores estavam pedindo para o Dunga convocar o Ronaldinho, eu acho que ele deu uma de Luiz Felipe Scolari, de Carlos Alberto Parreira e de outros técnicos que já passaram pela seleção e que não se curvaram aos pedidos do torcedor brasileiro.
Bem, antes de fechar o bloco, o Ronaldo tem um adendo, Ronaldo? A única vantagem, talvez vantagem que a gente pode explicar nesse fato de tanta polêmica em relação ao Dunga e à seleção, é que sempre que o Brasil sai para a Copa nessas condições, traz o título. Esperamos que dessa vez não seja diferente. O nosso terceiro bloco do TV Artilheiro Debate está encerrado, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais TV Artilheiro Debate para vocês, agradecendo aos nossos convidados que estiveram conosco debatendo esses assuntos interessantes do futebol cearense e também do futebol brasileiro.